Acabamos de aterrar em Marselha, são neste momento 5 horas e 35, uma hora mais do que em Lisboa e a temperatura é de 14 graus Celsius. Pedimos que permaneça sentado com o cinto apertado até que o sinal seja desligado e a circulação de indicação que pode desembarcar. A partir deste momento já pode utilizar todos os vossos equipamentos eletrónicos. Tenha cuidado ao abrir as bagageiras para evitar a queda de algum objeto e certifique que se leva consigo toda a bagagem de mão e artigos pessoais. Obrigado por escolher viajar com a TAP Air Portugal, membro do grupo Star Alliance. Vemos na sua próxima viagem. Engraçado, né, que quando a gente tem sonhos e a gente monta uma companhia de teatro, a gente não tem noção, né, de quanto esses sonhos podem ser realizados, de como é o poder do desejar. Então a Pandorga está prestes a completar 19 anos agora, em 2025, e sempre tivemos muitos sonhos. Montar uma peça, circular com o nosso espetáculo, conseguir um patrocínio, ganhar prêmio, enfim, são muitos os sonhos. E parece que o grande barato disso tudo, nesse tempo todo de companhia, é o fato desses sonhos sempre se renovarem. A gente deseja com muita força, com muito trabalho, e aí a gente vai conquistando e vai renovando, dando vida, dando força, para que a gente continue. Nunca na minha vida eu imaginei dizer, um dia eu vou fazer uma peça na França. E estamos aqui, um espetáculo nosso na França. É muito, muito bonita, eu sinto tudo muito bonito. É uma história que a gente tem construído assim, tijolinho por tijolinho e conquistando, e é muito bom. É difícil, assim, é muito difícil toda essa situação, esse momento de fazer teatro no nosso país, mas é possível, E a gente está aqui, ó, França, esse palácio bonito, nessa cidade muito bonita, respira arte, e a Pandorga está aqui. Je suis Pandorga en France. T'es pressé ou pas? Non. Tu veux pas voir un truc? Karim? This was Eduardo. Of your team? He's coming from Europe.
muito engraçado a gente pensar no tempo, né? Nos efeitos do tempo sobre a nossa vida, nosso trabalho. Eu já estou aqui há 10, 11 anos junto com a Pandorga e a quantidade de coisa que a gente já viveu junto, que a gente já passou junto, a quantidade de coisa que eu já aprendi aqui é surreal, é enorme, porque a gente está aqui na França, em Marselha, fazendo parte de um festival internacional e é isso, e depois de 10 anos juntos, não tem um pingo de espaço para dúvida de que eu encontrei os meus, eu encontrei a minha turma, a minha galera, as pessoas que dividem os mesmos valores que eu, que têm os mesmos sonhos que eu, que têm objetivos como o meu. E nessa jornada artística, a gente fica muito na procura, na busca, né, da nossa identidade, da nossa linguagem, do que é o nosso ímpeto. E depois de 10 anos fazendo teatro na França, trazendo teatro para a infância e juventude, na Europa, não tem mais espaço para dúvida que eu encontrei o meu pessoal, minha galera, minha turma, minha família, e é incrível poder estar aqui também recepcionando pessoas novas que chegam na companhia para trabalhar, as nossas amigas, nossas atrizes que estão há menos tempo, e ser de alguma forma uma referência também é realmente muito, muito, muito assustador e muito gratificante. Muito... É uma sensação assim de completude, Features. Only to do the difference from the Brazil. Yeah, thank you. Podemos dar também? Oi pessoal, eu sou o Bruno Paiva, sou ator e produtor e tô junto da Pandorga já há algum tempo, mas é a primeira vez que eu tô viajando com a Pandorga para fazer teatro, né? Para levar o teatro da gente para fora do Brasil, para outras nações, etc. E é isso, né? A produção é aquele corre de sempre, do início da viagem ao fim, a gente não para. Já aconteceram várias questões assim de produção que são muito legais de compartilhar, por exemplo, a mala, enfim, foi quebrada no aeroporto. A gente agora está aqui em busca de comprar uma lâmpada específica em Marseille. Como é que eu vou fazer isso, gente? Mas a gente vai resolver, né? A produção resolve tudo. E é muito gratificante estar aqui junto, é muito emocionante poder estar produzindo teatro para infância e juventude, né? Fora do nosso país. Eu acho que isso é muito interessante, muito legal, muito importante. E para mim é uma honra estar junto da Pandorga nesse momento, né? Que é uma companhia que trabalha o teatro e leva o teatro de qualidade para essas faixas etárias, para a infância e juventude, trata de temas tão importantes. Produzir esses espetáculos é uma coisa muito, eu diria, específica no sentido de produção mesmo, né? Porque cada espetáculo tem suas necessidades diferentes. E Luiz e os Ursos, a gente, enfim, teve que trazer inúmeros utensílios, inúmeros materiais, né, cênicos, para também trazer um pouco do Brasil para cá, porque eu acho que a peça também traz também uma ambientação assim bacana
Então a produção tem que estar ligada em tudo, né? Do início ao fim, para que a gente consiga reproduzir a peça nos lugares diferentes que a peça vai passando, manter a essência da peça, né? Trazer a essência da peça, mesmo que ela sofra pequenas modificações de acordo com os lugares que ela, né, será apresentada. Então é isso. Estamos juntos, a produção tá aqui para resolver tudo e é isso. Is in the all is like here. So Right here. So let's go. Okay. The same for the same. Il y en a là. This is platine wood. Ouais. You try to talk. Platine is the little support that you put on the ground. Here is the 27. Sorry. 27. 27. Oi pessoal, eu sou o Thiago Monte, eu sou iluminador e hoje eu tô aqui para falar para vocês como está sendo a nossa montagem aqui da Pandorga na França. A gente começou hoje o dia cedo. Queria dizer para vocês que já tem 13 anos que eu tô aqui acompanhando a Pandorga. É a minha terceira viagem internacional. A primeira foi pro Peru, me deram uma língua espanhol para aprender, aprendi. Depois a gente foi pra Colômbia, a gente se divertiu um monte. Agora a gente chegou aqui, né, gente, no velho continente, na França. E estamos fazendo essa montagem linda de Luiz e os Ursos. Começamos agora cedo, bem cedinho. A gente vai levar o dia inteiro fazendo isso. Então vocês vão poder acompanhar como é que vai ficar a nossa montagem aqui desse espetáculo lindo, que vai ficar lindo nesse teatro maravilhoso. Gente, eu estou muito feliz. Eu queria muito que o Lira estivesse aqui também para compartilhar esse momento incrível que está sendo a gente poder trazer uma luz nossa para a França. É a primeira vez que eu estou assinando uma luz da companhia, né? E nesse momento a gente está aqui trazendo essa luz, esse espetáculo inteiro para a França. Foi assim, está sendo um momento incrível. Comecei lá de baixo, né? Assim, comecei com a Pandorga há 13 anos, lá na bilheteria, e fui subindo, operando o som, e de repente eles me deram uma profissão, estava aqui trabalhando com luz, de repente eu estava montando, e hoje eu monto, crio luz, sou coordenador técnico, então para mim está sendo uma experiência, isso aqui é sem dúvida nenhuma, uma experiência profissional que pouquíssimos, enfim, é uma raridade, né? Então é uma experiência que eu estou querendo levar para a vida, e eu vou levar para a vida com certeza, então eu só agradeço a Pandorga, eu quero curtir muito isso com eles, com toda a companhia. Meus amigos queridos, tão lindos, falando Lija. Je suis Pandorga France. Muito bom, meus amigos. Olha, teatro lindo. Teatro lindo, arrasem aí, arrebentem. Que essa apresentação traga muitas portas para Pandorga. E faça uma apresentação linda. Depois eu quero fotos, quero vídeos, quero tudo. Arrasa, é muito bom receber esse vídeo, gente. Vocês não têm noção o quanto eu fiquei emocionado e feliz de ver esse vídeo e de saber que vocês estão aí e que o espaço é incrível, incrível, que teatro lindo. Curtam esse momento da apresentação, que seja marcado para sempre e que seja lindo e belo, viu? E que os ursos apareçam lindos, reluzentes, brancos, transparentes, de todas as cores. Beijo grande, merda, muita merda, arrasem e Je suis Pandorga France. Beijo, amigos, fiquei muito feliz de receber esse vídeo hoje, viu? Arrasem. Tá aqui é diferente, né? E é importante também, assim, se eu pensar lá de trás do convite para fazer a trilha de Luiz, para fazer a direção musical também, né? Das atrizes, dos atores em cena, todo o percurso que o espetáculo teve, até chegar aqui na França, né? Em Marseille, que é uma nova etapa do trabalho, assim, e também deparar com questões técnicas, né? Por exemplo, no meu notebook, a porta de saída de áudio deu defeito, e o técnico daqui prontamente, você vai precisar de um computador?
Eu falei, eu vou ter que precisar, assim, nem que eu quisesse, mas eu vou precisar. E aí ele falou, a gente tem um aqui. E ele foi buscar o computador, e trouxe o computador até aqui. É um Mac, tá ali. Se eu quiser usar, eu posso usar. Mas aí tem um programa que precisa instalar e tal, eu vou usar o do Clayton, mas tipo assim, eles prontamente resolveram. Então, ainda que a gente sabe que eles estão passando por questões de recursos financeiros aqui, imagino que no país, a gente vê que eles têm recursos de equipamento, muita coisa, assim. O cara já tem, sei lá, tem 6 pessoas ali embaixo montando o equipamento e a gente tá aqui super tranquilo. Se o cara tá montando o som e eu tô aqui setando o roteiro, configurando a mesa, e vai estar feito lá. Eu não preciso parar aqui para ir lá fazer. Então essa experiência, né, desse tipo dessa outra perspectiva de como se faz teatro, muda muito, assim. Graças a Pandorga, graças a Luiz e os Ursos, trouxe a gente até aqui. Também um trabalho de muitas mãos que fez a gente alcançar esse lugar que a gente está aqui hoje, né? Então, para mim, primeira vez que eu saio do país, consegui vir, minha filha veio junto. É emocionante, é emocionante. Eu tô bem feliz, bem feliz. Na verdade, esse filme sendo o melhor. Do espaço quem tira primeiro, quem posiciona o Algo de invisível que empurra as nossas vidas para o inesperado. Essa citação da Natasha Martin, antropóloga francesa, consta no topo da porta de entrada da Salle Renaud, aqui no Teatro Nacional de Marselha, La Criée, e é uma coincidência, uma sincronicidade incrível. Essa autora, ela escreveu um livro chamado Escute as Feras, que foi um presente que eu ganhei de uma amiga muito querida, que durante bastante tempo trabalhou com a gente, comigo particularmente, na elaboração do projeto para a criação de Luiz e os Ursos, pela Pandorga no Brasil. Esse livro foi um presente que ela me deu 2 anos atrás, talvez, e que voltou a ser recomendado, sugerido por um artista, por um colega que eu admiro muito. E ele havia me perguntado, logo depois de assistir uma das apresentações de Luiz e os Ursos, em uma das nossas temporadas no Rio, você leu o livro dessa antropóloga francesa chamado Escute as Feras? Na época eu já havia lido e eu disse para ele, nossa, como isso me impactou. E acho uma tremenda e felicíssima coincidência encontrar uma citação da autora aqui no La Criée, nesse momento que a gente celebra a nossa primeira participação num festival na Europa, a oportunidade da gente compartilhar o nosso trabalho, a nossa criação com a autora Karin Serre, que pela primeira vez nesses 2 anos de trajetória do espetáculo assiste o nosso trabalho. É uma imensa alegria para esse projeto que ao longo de 9 anos, desde 2014, veio sendo gestado em vários momentos, de várias formas, e que é cercado, eivado de muitas emoções, muitas coisas que nos atravessam. Eu conheci Karin Serre num evento promovido pelo Kennedy Center em Washington, nos Estados Unidos. Em 2014, nós dois éramos dramaturgos participantes do programa de dramaturgia para crianças e jovens New Visions, New Voices, que acontecia dentro do escopo da TYA USA, a CETEG dos Estados Unidos, e eu tendo sido recomendado, representando o Brasil como dramaturgo observador internacional. Naquele momento, Karin tinha Luiz e os Ursos
Louise Lesour, sendo traduzido para o inglês pela canadense Paula Wing, e foi lá que eu conheci. Eu escutei pela primeira vez, antes de ler, eu escutei o texto numa leitura dramatizada, fiquei encantado com ele, e assim como os outros textos envolvidos no projeto, alguns deles eu levei para o Brasil, aliás, e nós começamos a pensar como construir, né, como concretizar aquela parceria. Foram muitos anos, muita tenacidade para a gente conseguir realizar esse projeto, extremamente significativo na trajetória da Pandorga, agora já 18 anos completos. Essa é uma conquista muito significativa para a gente e que, como eu disse, ela é atravessada por muitas emoções, né? Naquela chegada dos Estados Unidos em 2014, eu comecei a pensar como que aquele projeto poderia ser realizado. E muito proximamente nós começamos uma parceria para a tradução da peça. Ela não havia sido traduzida ainda na América Latina. E Thaís Loureiro e Hugo Moss, parceiros da Michael Chekhov Brasil, se encantaram também com a obra e se dispuseram a fazer essa tradução. Nós tivemos a alegria de contar com um apoio da Sociedade de Autores Dramáticos da França para apoiar financeiramente essa tradução através da própria Karine. Então isso foi já maravilhoso que tenha acontecido naquele momento. Thaís, além de tradutora, ela teria sido a própria Louise nessa montagem. Thaís nos deixou em 2019, setembro de 2019, e esse foi um baque que nós tivemos muito grande, a partida dela, extremamente inesperada, e o espetáculo hoje em dia, né, desde a sua estreia, ele é dedicado a ela, à memória dela, e nós temos a presença dela em todo momento, em toda apresentação. O Hugo segue sendo um super parceiro, querido parceiro. Estivemos juntos nos últimos meses trabalhando para esse projeto, particularmente na revisão da tradução em português, na revisão inclusive do original comparado ao que é apresentado hoje em cena na nossa montagem, e também a tradução para o inglês da Paula Wing, que também foi sendo cotejada como o que é hoje a dramaturgia da cena, na cena. E nós tivemos esse desafio, né, da criação de legendas duplas em francês e em inglês, e foi uma grande experiência também. Então, para a gente estar aqui hoje, dentro do Festival Bright Generations, Génération Lumineuse, promovido pelo Teatro Massalia, pelo Centre d'Enfance, a CITEG França, e pela CITEG Internacional, é uma honra imensa. E é uma oportunidade de intercâmbio, uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? Aqui foram centenas de participantes, dezenas de países envolvidos, então estamos fazendo diplomacia cultural e, felizmente, a gente tem contado com diversos apoios que nos viabilizaram essa vinda. Mas a gente sabe que isso tem um preço, isso tem um valor bastante elevado. Sair do nosso continente, sair do nosso país não é fácil, circular no nosso país também não é nada fácil. Então esse também é um apelo para que não só a Pandorga, mas todas as companhias que tenham esse desejo possam desenvolver colaborações internacionais, possam aplicar, possam se inscrever para participação em festivais internacionais em qualquer lugar do mundo, e saberem que podem contar com mecanismos de apoio, de financiamento, para que as suas viagens sejam realizadas de maneira profissional, de maneira digna, como todos nós artistas merecemos. É isso, vida longa ao teatro.
Bienvenue ao nosso camarim. Luiz Losus. Luiz, estamos aqui. Giuseppe fazendo a sua costura. As meninas organizando as maquiagens. Cris Rebelo, Nini Peixoto e Eduardo Almeida, esse que se vos fala. Nós estamos aqui no nosso camarim. Esse é o nosso camarim. Je suis Pandorga en France. Amanhã, quinta-feira, dia 27, né? 27, uma sessão às 14h15 e sexta-feira, 28, duas sessões às 2h15 e às 7 horas da noite. Les scènes, c'est nous deux, on vous a dit les 3 premiers rangs et de bien vous serrer, pas laisser de place, d'accord? La première région, c'est la deuxième, c'est Bonjour. Vamos ali ver os atores nos bastidores. E aí, galera? Daqui a pouco a gente vai entrar. Como vocês estão se sentindo? Uns minutos para entrar. Pode falar pra câmera, gente. Eu tô aquecendo o rosto. Está terminando de aquecer o corpo e a voz. Tá quase na hora. O coração. And Bobby Rocha. And Bobby Rocha.
I thought so. To me, you were behaving like you behave. You have a spirit that. Say this to him. Música dele too. Acho que não tem jeito. É isso. They're present. I never thought before. And I love it, the way you Thank you. Let's celebrate. Então, a gente acabou de terminar a nossa segunda apresentação aqui em Marsella, primeira do dia, segunda no geral, e tem sido muito intenso estar aqui, as apresentações estão com uma energia muito gostosa de fazer, e eu quero falar um pouco sobre a minha história com a Pandorga. Eu conheci a Pandorga quando eu estava na Martins Pena, nas aulas de cenografia com a Daniele Jamal. E era uma época que eu estava muito querendo estudar mais sobre o teatro para a infância, porque, infelizmente, a gente não tem nenhuma matéria sobre isso, tem pouco, né? Pouco se fala sobre a importância do teatro para as crianças, para os jovens. E a Dani traz a Pandorga como uma grande referência. E aí comecei a pesquisar mais sobre, falei, caramba, é uma companhia que realmente é maravilhosa. E aí o Edu foi fazer uma oficina lá na Martins, foi dar uma oficina, né? Eu falei, caraca, eu vou fazer, né? Lógico. Aí fiz a oficina, foi super legal. Depois ele fez lá em Niterói, eu fui atrás dele também, porque eu falei, aquela primeira foi super legal, então eu vou fazer essa. Aí fiz. E aí passou um tempo, era pandemia, setembro de 2021. E aí começa a Pandorga me seguir no Instagram, Edu me segue, Cleiton me segue. Eu falei, gente, que isso? E aí, de repente, o Edu me manda uma mensagem perguntando se eu estaria interessada em conhecer o texto de Luiz e os Ursos, que seria o próximo trabalho da companhia. E como a gente se conheceu na oficina, eles gostaram de mim e estavam me convidando para o trabalho. E eu falei, óbvio que eu quero ver, claro que eu quero saber sobre esse texto, vamos ver. E li o texto assim que ele me mandou. Falei, caraca, que texto interessante e complexo. Amei, vambora. Aí falei, tô dentro. E passou mais um pouquinho de tempo, já foi em 2022 que... E aí começou, antes de entrar com os trabalhos de Luiz, né, da gente conseguir ser aprovado no edital para fazer o espetáculo acontecer, eu também fui convidada para fazer parte do projeto dos Sussurradores e do COB, do Comitê Olímpico. E foi aí que eu comecei a viajar também com a Pandorga. Tem uma galera que diz por aí que é sorte, tem um temperinho de sorte, mas também tem muita coisa envolvida, né? Muito trabalho, muita pesquisa, muita dedicação. E logo no primeiro trabalho que eu fui fazer com a Pandorga, a gente viajou, que foi lá para a região dos Lagos, e a gente foi fazer o projeto dos Sussurradores, e aí depois teve COB, que a gente viajou para Aracaju e foi Ribeirão Preto, e a gente passou meu aniversário na Bahia. E aí teve com o Luiz, que a gente foi para São Paulo, foi para Blumenau. Então, assim, são várias aventuras. E agora a gente está aqui, na França, apresentando o nosso trabalho. E eu acho que não só sobre as viagens, mas enquanto trabalho, eu acho que tenho certeza que esse trabalho aqui agora está sendo mais importante e o trabalho mais caraca, a gente tava para fora do Brasil, sabe? É a primeira vez que eu vou com uma peça, com um trabalho para fora do Brasil, e a gente está trazendo isso para cá e está mostrando aqui como que a gente faz teatro para infância e juventude lá no Brasil, para a plateia daqui, e isso é tudo muito grande, é tudo muito emocionante. A nossa estreia foi no dia 27 de março, que é o Dia Mundial do Teatro. E a gente estava aqui nesse teatro maravilhoso com o Luiz e os Ursos e uma plateia cheia e prestando atenção, sabe? Independente da barreira linguística, a gente tem as legendas e as crianças estavam lendo e estavam participando. E
está sendo simplesmente emocionante. Está sendo a realização de um grande sonho estar aqui, trazendo o nosso trabalho com pessoas maravilhosas também, o que faz toda a diferença. A gente trabalhar com pessoas que são humanas, com pessoas que a gente ama e com pessoas que a gente quer que estejam perto da gente. Então, isso tudo aqui é um sonho acontecendo ao vivo e eu estou muito feliz e nitidamente muito emocionada de estar vivendo isso com vocês. Então, muito obrigada, Pandorga. Bonjour, je suis au théâtre La Criée à Marseille. Je m'appelle Karine Serre, j'écris des pièces de théâtre et des romans. Et là, je viens de passer une heure magnifique à découvrir la mise en scène brésilienne de mon texte Louise les ours, qui est l'histoire d'une famille dans laquelle une petite fille se met à avoir des ours blancs transparents derrière elle, puis derrière les membres de sa famille, puis derrière tout le monde dans sa ville. Et c'est une pièce qui a déjà été montée, traduite et montée dans plusieurs pays. Et cette version, elle a mis 10 ans à voir le jour grâce à Clayton Echevest, qui est un ami que j'ai rencontré à Washington pendant le festival New Visions, New Voices. Et en fait, c'est très très long de monter un projet de théâtre, d'autant plus quand c'est un texte qui n'avait pas été écrit dans votre langue, dans votre pays. Et Clayton et sa compagnie Pandorga ont vraiment été très 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 tenaces. Et ça s'est créé l'année dernière et ils m'ont invité à venir voir et j'ai pas pu parce que j'avais juste 4 jours et on traverse pas la moitié du monde pour 4 jours. Et j'étais très très déçue. Et puis voilà qu'ils ont postulé pour le festival Bright Generations, que leur spectacle a été retenu et que j'ai pu le découvrir aujourd'hui et c'est une énorme émotion. Parce que c'est les fondements d'écrire du théâtre, c'est un passage de relais. On écrit pour que d'autres donnent vie à notre histoire sur scène. Et donc on a la surprise de le découvrir. Et l'idée c'est de laisser les autres créer en toute liberté. C'est-à-dire, moi, c'est pas à moi de dire comment ils doivent faire. Et j'espère toujours que ce que j'ai mis dans le texte, ils vont le sentir, ils vont l'incarner. Et là, j'ai vécu une très grande émotion parce que non seulement tout ce que j'ai mis dans le texte, je l'ai retrouvé d'une façon super vivante, mais en plus, j'ai vu beaucoup de choses que je ne savais pas avoir mises et qui me touchent beaucoup. Et j'adore cette famille qu'ils ont créée. Je sais qu'elle est chargée de plein de présences accompagnantes très fortes, dont je connais l'histoire. La réalité et la fiction se mélangent pour le public. Et j'espère que ce spectacle va tourner pendant très très longtemps, que ce soit en France, que ce soit dans les pays francophones, puisque là on a vu avec le surtitrage, c'était formidable, dans les pays anglophones aussi, et puis partout. En fait, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que ce projet, le fait que ce texte français ait été créé au Brésil, vienne rejouer en France devant un public international, ça nous montre l'universalité du théâtre. C'est-à-dire que nos histoires, qu'on écrit vraiment à un endroit particulier, elles ont une vocation à parler à tout le monde. Et pas seulement au moment où on les écrit et à l'endroit où on les écrit. Et je pense que ce projet est une preuve éclatante de l'universalité du théâtre. Et je lui souhaite une très très longue vie. Et je remercie énormément la compagnie Pandorga pour ce travail qui est magnifique. Merci. Não sei muito por onde começar, na verdade, mas acho que eu vou começar do começo, de onde tudo começou. Lembro que eu entrei na Pandorga porque eles apresentaram uma leitura dramatizada no Nômade, isso na época da pandemia, tipo 2021. E aí, enfim, comecei a participar, era tipo conselhos, assim, não era um conselho, mas enfim, um grupo de jovens que eles convidaram, né, pra falar sobre o projeto que eles estavam fazendo, como dobrar o lençol com elástico. E aí foi assim que eu conheci a Pandorga. E aí um belo dia, não lembro se foi o Clayton, se foi o Edu, mas entraram em contato comigo falando sobre a peça, os ursos, me mandaram um texto, explicaram e tal. Eu lembro que quando eu peguei o texto, eu vi, caraca, que trombolho de palavra, muita coisa pra decorar e eu entrei em desespero. Aí a gente fez uma leitura e aí foi bacana, mas aí depois o desespero foi batendo quando foi se tornando mais real, né? Que eu lembro que eles
Enfim, falaram, a gente gostou, a gente gostaria de você fazer Luísa e tal. E aí aquilo foi ficando de verdade, aí meu coração foi começando a bater rápido, que nem bate antes de entrar em cena, mas era todo dia, 24 horas por dia. E aí eu cogitei desistir, porque eu fiquei muito nervosa. É isso, né? Minha primeira peça profissional, a Luísa e os Ursos. E eu não tava pronta, assim, entrei em desespero completo. Aí eu marquei uma videochamada com eles, eu lembro disso, de falar, gente, acho que não vai dar, eu não tô pronta pra isso. E aí eles, não, mas a gente quer você, a gente gostou de você. E aí eu lembro de uma coisa que me marcou muito, que o Cleiton e o Edu me falaram, e que eu levo até hoje, assim, que eles falaram, mas na Pandorga a gente é uma rede de apoio, imagina que é um trampolim, e se você cair a gente vai estar lá e vai te ajudar a pular de novo, sabe? E aquelas palavras me deixaram confortáveis pra seguir, né, pra fazer Luísa. E aí eu lembro também que nesse processo eu liguei pra minha avó, acho que foi depois dessa conversa, assim. Era um dia que eu tava chorando muito, porque eu tinha que tomar a decisão na hora, né? E aí eu liguei pra minha avó chorando muito, falando, vó, não sei o que eu faço, porque é uma coisa que eu quero muito, é meu sonho, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não vou dar conta, nananã. E minha avó me falou um monte de coisas lindas que minha avó sempre me fala, mas me incentivando, né? Você vai conseguir sim, se é seu sonho, você tem que realizar seu sonho, correr atrás disso. Acredito em você. E todo mundo que eu ia me consultar, né? Tipo, tá acontecendo isso, o que eu faço? As pessoas me falavam as mesmas coisas. Aí eu falei, então tá bom, né? Tô com medo, mas coragem é a gente fazer as coisas com medo, né? Então eu fui com medo. E aí a gente fez várias temporadas, já foi pra festival, e aí agora estamos aqui. Olha que coisa, em Marselha, na França. Eu nunca nem imaginei, nem sabia que eu poderia sonhar com estar com uma peça num festival na França, assim. Então é realmente um sonho sendo realizado que eu nem sabia que eu podia sonhar tão longe assim. Eu fico muito, muito grata, muito feliz por estar levando os Ursos e a Luísa e todo mundo que está com a gente por tantos lugares. Ai, o vovô ficou tão feliz de ver você realizando seu sonho, que você queria tanto viajar, queria tanto conhecer lugares diferentes. Vovó se sente assim realizada na vida, porque a minha neta linda também conseguiu vencer a batalha da vida. Viu que a vovó falou com você? Se você não quando você veio perguntar para a vovó se vovó, o que vovó achava, vovó disse, se você não fazer, você não sabe que se vai dar certo ou não. Se você vai dar conta ou não dá. E você deu conta de tudo certinho, com todo sofrimento, com todo tumulto, mas você deu conta e chegou onde você queria aí, ó, venceu, tá? E vai vencer muito mais na sua vida, se Deus quiser. É só você ter fé em Deus e seguir em frente. Um beijo, meu amor, te amo.
talvez uma viagem também. Não sei se a gente está aparecendo. Talvez sim. Eu não sei porque eu não estou vendo, eu estou aprendendo a usar. Isso. Tá bem? Isso. Pronto, já cagaram. Eu comecei aqui a fazer todo o movimento, aí vocês pararam. Continua aqui. Não, continua aqui em frente ao sorteio. Aí a gente... Mas não é foto, é vídeo. É vídeo. France, Louis em France. Não, Pandorga, je suis Pandorga em France. Porque eu acho que a peça também traz também uma ambientação assim bacana, então a produção tem que estar ligada em tudo, né, do início ao fim, para que a gente consiga reproduzir a peça nos lugares diferentes que a peça vai passando, mas sempre mantendo, né, merda, perdi. E que, como eu disse, ela é atravessada por muitas emoções, né? Naquela chegada, né, no retorno dos Estados Unidos, eu compartilhei. Peraí. Peraí. Deixa eu ver onde que parou. Pode falar ela começar? Pode começar. Tem desenho do Bob Rocha também, tá? Cadê? Muito obrigada, Companhia Pandorga Teatro. Muito obrigada.